Então, então, eu vou corrigir agora a segunda parte da atividade do dia 20 de abril, tá? Letra E, raiz de 7 sobre raiz de 11. Em cima pode ter raiz de 7 tranquilo. Raiz de 11 embaixo não pode, no denominador não pode ter raiz. Então, eu vou racionalizar. Vou repetir aqui a fração, raiz de 7 sobre raiz de 11 e multiplicar pelo fator racionalizante. Vou racionalizar raiz de 11 em cima e embaixo raiz de 11. Igual. Então vamos lá, agora multiplicando aqui. Raiz de 7 vezes raiz de 11 dá raiz de 77. Raiz de 11 vezes raiz de 11 dá raiz de 121. Raiz de 77 não tem número exato, você repete. Deixa assim. Raiz de 121 dá 11. Letra B. Raiz de 7 sobre 2 raiz de 3. Também não pode ter raiz na parte de baixo. Então, vou repetir aqui a fração e vou racionalizar, tá? Aí preste atenção, apesar de estar 2 raiz de 3, eu vou multiplicar só por raiz de 3, tá bom? Raiz de 3 aqui em cima e raiz de 3 aqui embaixo. Então vai ser assim, 7 raiz de 3 é só juntar, 7 vezes raiz de 3 é só juntar, 7 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Lembra que aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Igual. 7 raiz de 3 eu não vou mexer. Não tem como resolver, deixa assim. Embaixo vai ficar 2 vezes, entre 2 e a raiz tem a multiplicação ali. 2 vezes raiz de 9 dá 3. Continuando. Em cima, 7 raiz de 3 você não mexe, repete. 2 vezes 3 dá 6, tá? Letra G agora. 3 sobre 4 raiz de 3. Não pode ter raiz aqui no denominador. Você vai também repetir e racionalizar. Apesar de estar raiz de 4 raiz de 3, você vai só colocar raiz de 3, tá? Aí vai ser aqui 3 vezes raiz de 3, eu junto 3 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui na frente é como se tivesse 1. 4 vezes 1 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Continuando aqui embaixo. 3 raiz de 3. 4 vezes raiz de 9 dá 3. E aqui vai ser 3 raiz de 3, eu não vou mexer. 4 vezes 3 dá 12, tá? Na letra H, eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2 raiz de 11. Vou racionalizar também. Então, multiplicando aqui, repete a fração. Raiz de 3 sobre 2 raiz de 11 vezes... Não pode ter raiz na parte de baixo, tá? Apesar daqui estar 2 raiz de 11, eu vou racionalizar, multiplicar só por raiz de 11. Raiz de 3 vezes raiz de 11 vai dar raiz de 33. 2 raiz de 11 vezes raiz de 11. Lembra que aqui na frente, quando não tem nada, é 1 escondido. 2 vezes 1 dá 2. Raiz de 11 vezes raiz de 11 dá raiz de 121. Continuando.
Em cima aqui é raiz de 33, você não mexe, porque não tem número, raiz de 33 não é exato. Embaixo vai ficar 2 vezes raiz de 121 dá 11. Resultado, raiz de 33, 2 vezes 11, 22. Letra I, 2 raiz de 3 sobre 3 raiz de 5. A mesma coisa, tem que racionalizar. Então, vou repetir a fração. 2 raiz de 3 sobre 3 raiz de 5. Vou multiplicar. Embaixo é 3 raiz de 5, mas eu vou multiplicar somente por raiz de 5, tá? Raiz de 5 aqui. Aí, multiplicando. Vamos lá. Lembra que na frente do raiz de 5 aqui tem 1 também, ó. 2 vezes 1 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15. Aqui na frente também tem 1. 3 vezes 1 dá 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Então, continuando, em cima você não vai mexer. 2 raiz de 15. Embaixo, 3 vezes raiz de 25 dá 5. Então, a minha resposta, 2 raiz de 15. Embaixo, 3 vezes 5 dá 15, tá? Então, a última questão, que não deu lá naquela folha, eu botei numa nova. 8 raiz de 7 sobre 5 raiz de 2. Mesma coisa, repetir a fração. 8 raiz de 7 sobre 5 raiz de 2, vezes, apesar de ser 5 raiz de 2, eu vou racionalizar só por raiz de 2. Então, vai ser aqui. Lembra que aqui na frente tem 1. 8 vezes 1 dá 8. Raiz de 7 vezes raiz de 2 dá raiz de 14. Aqui na frente também tem 1. 5 vezes 1 dá 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Tá? Então, continuando. Aqui, 8 raiz de 14, eu não vou mexer. Embaixo, 5 vezes raiz de 4 dá 2. Continuando, 8 raiz de 14, você repete. E aqui 5 vezes 2 dá 10. Lembra que 8 e 10 eu posso simplificar por 2, tá? 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 14 e 10 dividido por 2 dá 5. Tá bom? Então tá aí a correção da atividade do dia 20. Um abraço para você.